Salve, salve, gente amiga transportadora de todo o Brasil. Sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal Agentes da Mobilidade. Hoje vamos tratar de um assunto minimamente curioso, porém vamos falar de sonho. Você que já teve um sonho um dia, já conseguiu realizar o seu sonho? Pois é, vou conversar com uma dupla de sonhadores que acaba de realizar um sonho deles, o sonho próprio, de adquirir o próprio ônibus. Sejam muito bem-vindos aqui ao canal Carlos Henrique Santos, também muito conhecido como Henrique Estrada, que toca aí a Rádio Ônibus, e a Silene Lack, que também está nessa empreitada junto com o Henrique, aí já faz algum tempo. Sejam muito bem-vindos. Ô, Renato, alegria nossa, saudações a todo o pessoal que acompanha a gente da mobilidade. E falar de ônibus é um assunto que a gente gosta demais, e de sonho é maravilhoso, ainda poder realizar o sonho é sensacional. Então, uma grande honra para nós estar aqui conversando com você. Maravilha, sejam muito bem-vindos. Eu vou começar do começo, Henrique. Quando começou a sua paixão por ônibus? Rapaz, desde criança. Eu costumo dizer que desde a barriga da minha mãe, porque eu me lembro, não de lembrança, mas de recordação dela contar, que quando eu saí da maternidade, meu pai não tinha carro na época, e nós voltamos de ônibus mesmo, né? Então, foi a primeira viagem de ônibus. De lá, isso foi aumentando, essa paixão, né, por ônibus, por viajar. Viajava muito com meu avô também para a cidade de Fartura, depois, consequentemente, viajei muito para a cidade de Franca, onde minha mãe tem família também. E foi aí que a paixão por ônibus começou a aumentar, desde criança. E a paixão era tanto, Renato, que eu transformava caixa de sapato, caixa de pasta de dente em ônibus. Eu queria ter um ônibus. E eu queria ter a sensação de poder dirigir um ônibus. Então eu dirigia minhas próprias miniaturas. Depois eu fui melhorando isso e comecei a transformar papel cartão, papelão em ônibus, né? Foi aí que tudo começou. Pô, é interessante isso, engraçado que lá na minha infância também, na época eu não fazia esse tipo de coisa com caixa de sapato, eu pegava as latas de talco e ficava brincando como se fosse ônibus. Eu já vi muita lata de talco que lembrava ônibus também para mim. Então, eu lembro que minha mãe, eu tinha foto de criança brincando com as latas de talco como se fosse ônibus. Mas bacana, bacana, legal aí ver esse início de paixão aí. E o desenvolvimento disso na sua adolescência, a questão da busologia, né, que as pessoas tratam muito. Quando é que você começou de fato e de vez aí na busologia? Bom, a paixão de ônibus, ela nunca esteve longe de mim. Ela sempre fez parte da minha vida. Eu trabalhei em várias áreas e sempre gostei do rádio também, da comunicação, né? Mas eu queria, a princípio, ser motorista de ônibus, poder dirigir um veículo, né? Então, quando eu entrava em um ônibus urbano ou rodoviário, eu ficava prestando atenção como é que o motorista dirigia. Ficava vendo ele trocar de marcha para ver se, vê-lo, eu conseguiria aprender a dirigir, né? E a paixão só foi aumentando, porque antes era só um passageiro, depois eu queria dirigir esse ônibus, né? Com a internet, isso ainda na época do Orkut, que eu fui descobrir que eu não era o único apaixonado por ônibus, que existia milhares e milhares, não só no Brasil, mas até no exterior. E a primeira vez que eu vi a palavra busólogo foi nesta época do Orkut, que vi que tinha grupos, né, que também se encontravam para ver ônibus, até eventos, ou viajar de ônibus, né? E aí eu posso dizer que hoje eu também sou um busólogo ou um busófilo, né? Um estudioso do mundo do ônibus e um apaixonado pelo ônibus, pelo transporte, né? E isso está até hoje, nunca saiu de mim, né? E hoje eu tenho a grande alegria de poder ter juntado essa paixão com a minha profissão, locutor profissional de rádio, e há 7 anos criei uma rádio para falar de ônibus, porque falar de ônibus com a minha esposa era limitado, com as minhas filhas também. Carroceria, chassi, motorização, elas até me aguentavam um certo tempo, mas depois enjoava. Eu queria falar de ônibus com mais gente, eu queria passar o dia inteiro falando de ônibus. Aí eu falei, quer saber? Com um pouco de conhecimento de rádio que eu tinha, de marketing, falei, vamos criar uma rádio para falar de ônibus. Pedi a benção ao o presidente do primeiro clube do ônibus antigo, o senhor Caio Castro, e aí começamos, né?
Na verdade, antes disso ainda, quando eu trabalhava de office boy, depois trabalhei em outras empresas para sustentar a família, eu pedi a uma pessoa muito importante na minha vida, que inclusive faleceu há poucos dias, vítima da Covid-19, eu escrevi uma carta para que ela pudesse interceder, rezasse por mim, para que eu trabalhasse com algo que fosse ligado a ônibus. Eu não sabia o que era, mas eu queria trabalhar com algo ligado a ônibus. Não sei se era para dirigir, se era para lavar ônibus, se era para trabalhar numa fabricante, e ela realmente fez isso. Tanto que depois de tanto tempo, é onde eu estou, dentro do nosso próprio ônibus hoje. Ah, muito bacana. E é dele que nós vamos falar, né? Aliás, um pouquinho antes, você falou, há 7 anos juntou uma paixão com a outra, ônibus com a comunicação, e você fundou a Rádio Ônibus. Como é que você, vamos dizer, o que você pesquisou aí que tinha, se tinha algo semelhante aí com relação a esse nicho, ou seja, trabalhar a questão do rádio, como é que foi esse insight para você montar uma rádio para falar de ônibus, para trazer notícias do ônibus, juntar isso com a questão da música, com a informação, como é que surgiu essa ideia? Bom, o rádio, além de ser uma profissão, também é uma paixão. Sempre fui fã de ouvir radialista. Quando eu falo de rádio, eu estou falando do rádio falado, né? Não do rádio musical, mas do rádio na época, o AM, que enviava notícia, que conversava com as pessoas, que até hoje tem, né? Mas esse rádio falado, que é o rádio que eu mais gostava. E o rádio esportivo. Eu sou um dos imitadores de José Silvério e ficava imitando José Silvério jogando futebol de botão. Então, quando eu juntei essa paixão por ônibus, através do conhecimento que eu tinha do rádio já, eu penso que foi uma grande sacada, porque até então ninguém fazia isso. Já o caminhão já se tinha muita coisa, revistas, né, programa de televisão, mas o motorista de ônibus e os profissionais do setor são poucos valorizados, né? Isso que eu sentia. Porque faltava alguém que brigasse, né, por eles. Para lá de importante. Então faltava alguém que falasse deles, né? Que falasse que eles também eram importantes. E foi aí que eu descobri que realmente era isso que estava faltando. Que os motoristas pudessem ter um espaço de ponto de encontro para discutir o assunto, para falar do transporte, para falar e valorizar a profissão deles. E, consequentemente, falar com os passageiros, que são os clientes desse transporte, também os empresários envolvidos, e depois as fabricantes, as montadoras de ônibus, né? E aí a gente começou, não parou mais, com a dinâmica do rádio, com o assunto ônibus. E hoje você imagina que seu universo seja, você consiga falar para quantas mil pessoas? Você tem essa noção? A porta de entrada da Rádio Ônibus hoje é o canal do YouTube. O rádio pela internet hoje ganhou imagens. Quando eu comecei era só para ouvir, mas depois eu gravava algumas entrevistas, reportagens com uma câmera muito simples. Então não me preocupava, enquadramento, edição, nada disso. Muita coisa eu fui colocando no canal do YouTube que eu criei e fui alimentando esse canal. A porta de entrada da audiência, quem chega para ouvir, e em tudo que a gente faz a Rádio Ônibus, é o canal Rádio Ônibus no YouTube, já com mais de 86 mil inscritos e mais de 13 milhões de acessos. Foi aí que foi crescendo gradativamente. Então, foram números que hoje nós temos conhecimento, que a Rádio Ônibus está presente, inclusive, com uma filial em Buenos Aires, na Argentina. Eu consegui criar uma filial em Buenos Aires por conta dos motoristas, que começaram a me acompanhar. Descobriram, através do canal da Rádio Ônibus, que existia uma rádio que falava de ônibus. E eles começaram a acompanhar vídeos e as matérias. E nós fomos para a Argentina uma vez, eu e minha esposa, a passeio, e nesse momento nós ficamos surpresos com a acolhida, né, de profissionais que gostavam já do nosso trabalho. Aí dedicamos a poder criar essa rádio. Eu não tenho um funcionário, não tenho condições disso, mas são apaixonados e compraram a ideia e nos ajudam a tocar a Rádio Ônibus Argentina em Buenos Aires, né? E aí foi. E com o advento da internet, graças à internet, nós temos essa possibilidade de chegar ao assunto ônibus para muita gente, não só no Brasil, mas no exterior também. Mas na Argentina tem algum profissional ou alguém, vamos dizer, que seja aqui do Brasil, ou é feito por comunicadores e apaixonados argentinos mesmo? 2 motoristas, a princípio, apaixonados por ônibus. Eles não entendiam nada de rádio, entendiam de dirigir ônibus, até na neve, mas de rádio nada. Eles gostaram da ideia, falaram, vamos montar uma rádio argentina? Eu dou suporte e treinamento daquilo que eu sei.
e o conteúdo de ônibus vocês já sabem. E aí eu fui treinando eles a apresentar programa de rádio. E tá dando certo, já vai completar 4 anos agora, no mês de junho. Pô, legal, interessante isso. Ô, Henrique, e o segundo sonho, né? Primeiro você conseguiu aí unir suas paixões, e o segundo sonho você está dentro dele aí, que é a aquisição de um veículo, transformar num estúdio. Eu queria que a gente falasse um pouquinho disso aí. Ou seja, como surgiu primeiro a oportunidade de você comprar o seu próprio ônibus? Como é que surgiu isso? Você já tinha isso em mente ou simplesmente pintou a oportunidade? Renato, quem é apaixonado por ônibus, geralmente, ou quer dirigir, ou quer trabalhar com o transporte, e quer ter o seu ônibus, seu próprio ônibus. E isso era uma paixão dele criança, né? Claro, alimentando isso tudo, sonho de ter o seu próprio ônibus. Eu falava para minha esposa, quando a gente ia nos eventos, né, que um dia a gente ia ter um ônibus ainda. E eu queria ter um Marco Polo, né? Era uma empresa é uma fabricante encarroçadora que eu sempre gostei, foi a primeira a abrir as portas para a rádio ônibus, né? E eu queria ter um Marco Polo. E essa história é bem interessante e curiosa, porque esse veículo onde nós estamos hoje, já transformado de estúdio de rádio, ele era antes de um artista de televisão. É um artista que trabalhou no SBT, se não me engano, já esteve na Globo, já esteve em outras TVs por aí. Eu já tinha entrevistado ele, eu já sabia da paixão dele por ônibus. E um dia a gente estava viajando para o interior de São Paulo, e ele me manda uma mensagem: Henrique, aquele seu projeto, aquele sonho de transformar um ônibus em estúdio de rádio ainda está de pé? Falei, tá, ué. Aí ele me mandou a foto do ônibus. E a cor da rádio ônibus é amarela. Quando ele me manda a foto desse micro-ônibus amarelo, a gente na rodovia, aí falei, se lascou. E aí veio a proposta embaixo: olha, eu estou vendendo, né? Eu te negocio a perder de vista, a gente faz qualquer negócio, mas eu preciso vender o veículo. Nós somos a viagem inteira, durante a rodovia inteirinha, Washington Luiz, até a cidade de Catanduva, negociando. Foi a viagem mais rápida, né, Silene? Foi a viagem mais rápida que nós já realizamos. A gente nem sentiu, rapidinho, porque ela dirigindo e eu no Zap negociando. E você mora onde? Eu moro em Taboão da Serra, na Grande São Paulo. Tá, ou seja, então é da Grande São Paulo até Catanduva fazendo a negociação. Fazendo a negociação durante a viagem na Washington Luiz. E ele me mandava a foto do veículo, cada foto que ele mandava eu me apaixonava mais. E aí ele mandou o valor, a proposta, eu olhei e falei, e agora? E a gente já queria, aí a gente lançou uma contraproposta. Vamos ver se ele aceita. Aí ele aceitou. Ele aceitou, e a gente só foi ver se era verdade no dia seguinte, quando ele levou o ônibus para a porta de casa onde a gente estava, em Catanduva, da família. Não é que ele chegou com o carro lá mesmo? Falei, então o carro é nosso. E deu certo, conseguimos juntando tudo que a gente tinha. Um pouco daqui, um pouco dali, juntamos todos os cofrinhos, ficamos sem nada e conseguimos comprar o veículo. Aí, meu amigo, foi a primeira etapa de ter o veículo. Depois, a transformação. Aí a gente não podia sozinho, não tínhamos condições. Então, aí é que começa a transformação de um sonho em outro. Por quê? Porque você tem um veículo na mão agora. E aí tinha um projeto de transformá-lo num estúdio aí para você trabalhar, ou seja, você ficar praticamente dentro da sua casa. Exatamente. Por mais que você tenha a casa Exatamente. Fixa, agora você tem uma casa móvel. digamos assim. Exatamente. Como é que você conseguiu essa transformação? Você já tinha projeto para transformar o ônibus num estúdio? Como é que você idealizou? Qual foi a participação aí da Silene? Como é que isso foi concebido e até chegar agora ser materializado? Bom, o sonho, o projeto de ter o veículo transformado em estúdio de rádio ônibus, isso já tinha antes de ter o veículo. Tanto que eu estava tentando ver se alguma empresa comprava a ideia de entrar com o veículo. A gente não tinha a noção e a expectativa de que iríamos nós comprar o veículo. Então, algumas empresas chegaram até a prometer. Não, eu entro com o ônibus, vocês vão entrar com o serviço, com certeza, negócio fechado. Mas nunca que acontecia. O ano passava, mais outro ano passava e nada. Quando nós adquirimos o veículo, depois dessa pequena loucura, aí nós tínhamos um carro transporte escolar
que não era o nosso negócio é ônibus, é falar de ônibus com a rádio ônibus. Eu bati de volta na porta de algumas empresas e fui apresentar o projeto. E aí uma empresa abraçou a ideia e conseguimos fazer essa transformação. A Transolf, de São Paulo, também uma das grandes parceiras, abraçou a ideia e começamos a fazer a transformação. Essa transformação foi feita numa empresa chamada VIPK, que é especializada em transformação de veículo. As fotos, as imagens que você vai mostrar aí, são tudo de uma transformação profissional, né? Tudo aqui é bem dinâmico, funcional. Nós conseguimos exatamente colocar do jeito que nós queríamos e de um projeto feito por um design de frota, né? Uma pessoa que desenvolve pinturas e artes para as empresas de ônibus, o Adriano Rosendo, que inclusive é da nossa querida cidade de Catanduva também. Ele desenvolveu o projeto e nós conseguimos fazer com que essa empresa, a transformadora, transformasse esse veículo do jeito que a gente precisava. Boa. E aí eu te pergunto, custo de aquisição e quantos parceiros envolvidos aí para fazer essa transformação e botar o veículo do jeito que você imaginou? O veículo, para nós, na época, esse veículo está valendo com certeza bem mais, né? Mas esse é um veículo 1999 Marco Polo, 40, 45 mil reais, é o que já estava no mercado na época, quando já estava oferecendo, né? A transformação dele eu não sei te dizer, porque aí foram vários envolvidos, a empresa Transolf participou, outras empresas também estão participando de outra forma. Hoje eu estou aqui na casa da Volare, em São Paulo, na Fly Veículos, onde a gente está batendo esse papo. A Volare participou também em algumas coisas que a VIPK não fez a transformação, então não sei te dizer valor, mas sei te dizer do grande valor que as empresas tiveram em apostar no projeto Rádio Ônibus, né, que foi ainda melhor, porque ele só está começando, o veículo ainda não está 100%, falta só alguns retoques que a VIPK ainda vai fazer, e a meta é viajar com esse veículo, visitando cidades, visitando empresas, para levar a proposta do assunto ônibus, como ele merece, com os empresários e até mesmo com os gestores de frota de cada município. Então já faço o convite e peço a oportunidade para quando você estiver no Rio de Janeiro, me convide aí para conhecer e dar uma volta nesse ônibus também, pô. Será uma grande honra e alegria ter um jornalista do seu nível, né, com a gente aqui batendo esse papo. Nos aguarde, estaremos aí. Quem sou eu? Me diz uma coisa, você falou que agora a ideia é justamente visitar as cidades, falar de ônibus, visitar as empresas, enfim. Quando começa esse cronograma? Você já tem ideia por onde você vai começar? Enfim, fala um pouquinho desse próximo passo aí do veículo. Se não fosse a pandemia, já estaria acontecendo. Por conta da pandemia, a gente tem uma limitação para saber ao certo quando que se dará. Mas, a princípio, a primeira proposta que nós temos, a primeira cidade que nós vamos visitar será a cidade de Aparecida. E para pedir uma bênção, a Nossa Senhora Aparecida, é isso que nós vamos fazer, levar o veículo lá para a Basílica. Então estaremos com o veículo para a primeira cidade em junho, se tudo der certo, se a pandemia deixar, nós estaremos com esse veículo lá para fazer a primeira transmissão. Ainda não fizemos, aliás, a segunda, porque a primeira transmissão vai ser antes de sair de São Paulo, uma garagem aqui em São Paulo, a garagem da Transolf. A segunda será essa cidade que é Aparecida, com a bênção, e daí nós vamos seguindo para o interior de São Paulo, possivelmente Catanduva, que é marcante para nós, São José do Rio Preto e, consequentemente, outras cidades também do norte, noroeste do estado de São Paulo e sul de Minas também. Boa. Agora, o Henrique, tem um desafio que você passa a ter também, a partir do momento que vocês se tornam donos de um ônibus, que é o que a gente sempre ouve falar nos eventos aí, custo operacional. Você já tem ideia do custo operacional que você vai ter por mês para fazer esse trabalho que você está imaginando? Rapaz, ser dono de ônibus é outra história. Quando a gente está do lado de fora, a gente não tem ideia dos gastos, de tudo quanto é caro no ônibus, né? Além do combustível, um pneu que se troca, nós trocamos aqui quase todos os pneus, faltam 2 ainda que estão bons, mas logo nós vamos ter que trocar. É um preço absurdo, cada pneu aí custando pouco mais de R$600, né? Nós estamos com rodado duplo aqui, né? E eu tive que trocar recentemente o tacógrafo. E na hora de trocar o tacógrafo, eu resolvi encarar. Juntei tudo que eu tinha também. Foram mais de R$2.000 um tacógrafo digital, que eu achei melhor da gente encarar e colocamos esse tacógrafo nesse veículo, né? Eu só vou saber
exatamente quanto que o veículo vai ter de custo operacional quando a gente começar as primeiras viagens. Eu não sei te dizer, porque é a primeira vez que a gente vai fazer isso, tudo isso é novidade para nós. E, com certeza, isso só será viável com empresas patrocinadoras. Sem isso, a gente não conseguiria. Exatamente. E aí é o que eu ia te perguntar. Não tem ninguém dessas empresas que você já visita, enfim, que possa te dar uma assessoria justamente para ter essa noção? Eu já fiz esse contato e o meu trabalho, mesmo antes de ter o veículo, é falar com o empresário constantemente para tudo que a Rádio Ônibus faz, desde os anúncios publicitários na programação, o canal no YouTube, a programação de rádio, o aplicativo, né? E agora com o veículo, a proposta, ele tem chamado bastante atenção. E já está acontecendo de empresários nos procurarem para saber como que cada um pode participar. Isso está bem interessante. Então, nós já estamos negociando algumas possibilidades, eu não sei te dizer ainda valor nem nada, mas para que possa viabilizar esse custo operacional durante as viagens. A proposta inicial é uma viagem a cada 15 dias. Então, a cada 15 dias, o Volare Estúdio Rádio Ônibus estará em uma cidade, a princípio, do estado de São Paulo e sul de Minas. E você pretende ficar o quê? Quanto tempo em cada cidade? Você tem ideia? Geralmente 2 dias, tudo depende da distância da cidade e da programação que a gente conseguir construir junto com a prefeitura ou com os empresários. Mas pelo menos 2 dias de transmissões nós vamos fazer em cada cidade, em cada região. Legal, bacana, hein? Agora, eu queria botar a Silene no papo aí, e eu queria saber... Antes, eu queria que você dissesse o seguinte, você falou de família, que conversava muito com ela, com suas filhas, sobrinhos. Eu queria que você dissesse qual a importância dela nesse projeto todo. Bom, se não fosse a Silene, a gente não estaria nem aqui conversando, porque ela precisou acreditar no projeto e no maluco, como eu, apaixonado por ônibus. Hoje ela está totalmente envolvida no negócio, né? Não só com o ônibus, mas antes do ônibus também. Mas eu precisei convencê-la de que falar de ônibus seria um negócio profissional também, que não era só uma paixão por ônibus, né? Eu acho que até ela pode falar melhor como ser esposa de um apaixonado comunicador que criou a Rádio Ônibus, mas sem ela, com certeza, nada disso seria possível. Então, deixa eu conversar com ela um pouco aí. Oi. Oi, Silene. Obrigado por você estar participando desse papo também. E eu queria que eu perguntei para ele o seguinte. Eu queria ele falando qual era a sua importância aí nesse projeto. E aí eu queria que você dissesse como foi esse convencimento por parte dele para você mergulhar nessa empreitada e hoje você se encontrar aí nesse projeto, na realização desse sonho. Olha, você sentir uma pessoa apaixonada por uma coisa que é boa para muitas, quem não viajou de ônibus e quem não curtiu uma viagem de ônibus, fala a verdade. Então, você estar ao lado de alguém que é apaixonado por esse mundo, eu diria que não é muito difícil, não. A gente só precisa entender quando a pessoa assim quer falar disso o tempo todo. Aí, assim, você tem 2 opções. Ou você larga a mão, ou você começa a falar de tudo também o tempo todo. Aí a gente passou a se entender, porque gostar de ônibus, gostar de viagem, tudo isso, eu também gosto, não sou boba. Mas aí era melhor a gente começar a falar da mesma coisa. Então a gente está cada vez mais falando a mesma linguagem. Eu sou da área da educação, eu sou professora e amo minha profissão, mas é claro que tudo isso aqui está me encantando a cada dia, então apoiar uma situação dessa é muito fácil, viu? E me diz uma coisa, do contexto da educação, você já pensou em alguma coisa relacionada aí para você divulgar nas visitas da Rádio Ônibus ou inserir algum contexto da educação na programação da Rádio Ônibus? Você sabe que desde o início, talvez até pela nossa convivência, ele sempre falou muito em fazer uma escola ambulante, uma escola no ônibus. O Henrique sempre falou disso. Então, a gente acabou voltando mais para a questão do estúdio, porque acabou levando o viés da rádio, mas a questão da educação do trânsito, eu, inclusive, já tive a participação dele num projeto da escola infantil que eu trabalhei. Foi um projeto que deu muito certo, que a gente conseguiu, inclusive, pintar toda a frente da escola com faixa de pedestre. Te caiu. É o Renato. Não, tô aqui, pode falar. Tá.
Nós conseguimos pintar a faixa de pedestre na frente da escola, a faixa dos condutores de van escolar. Nós colocamos toda a sinalização na frente da escola por conta desse projeto que, obviamente, teve toda a bênção do Henrique que ajudou a gente ali. Então, é muito tranquila essa liga entre as coisas. E levar esse ônibus, eu tenho certeza que a educação do trânsito vai junto e eu não vou conseguir ficar distante, porque é o meu mundo e o dele ao mesmo tempo, né? Pô, muito legal, essa iniciativa muito boa. E aí, agora eu te pergunto, depois que você mergulhou nesse universo do ônibus, já está sabendo tudo de ônibus também? Tudo não, mas eu estou aprendendo bastante. Agora, eu, nesse momento do mundo do ônibus, eu deixei de ser a professora, a educadora, e estou no lugar da sala de aula. Estou aprendendo muito, cada detalhe que eu aprendo, aí na estrada, eu já não sou mais a mesma pessoa. Agora eu já quero saber o chassi, já quero saber o modelo, já quero saber o fabricante. Já não é uma viagem comum mais, eu já não fico vendo só arvorezinhas mais, não. Logo quero que ela venha dirigir, Renato. Quero que ela possa dirigir o veículo. Ele quer que eu dirija o ônibus, e isso é uma coisa que agora eu também já estou ficando bem assanhada com a ideia. Vou aprender a dirigir o ônibus com certeza, e quero fazer uma viagem eu dirigindo com o Henrique junto. Ah, ótimo. Não deixa só ele no volante, não, pô. Até porque não. Ele também quer contemplar as paisagens. Ele quer ver as arvorezinhas também, né? Ótimo. E ainda tem as filhas também, né? Tem as crianças, né? Tem as meninas, né? São duas moças, mas elas estão interagindo com a gente, tem o maior orgulho do pai, gostam de tudo isso. Cada vez que a gente leva o ônibus para casa com uma novidade, né? Porque ele está nessa fase de transformação, elas ficam loucas, querem tirar foto, quer fazer selfie, que mocinha hoje é isso que quer, né? Quer entender, então isso deixa a gente muito feliz, que é um apoio, assim, 100% lá em casa. E criança gosta muito de explorar isso nas redes sociais, né? Como é que está aí sendo o estúdio, o Volare Estúdio nas redes sociais? Como é que está sendo aí a repercussão? Ah, olha, perfeito, viu? As amizades, tanto delas como as nossas, é uma novidade, né? Ontem eu tinha uma supervisora perguntando para mim, mas me explica o que é essa rádio ônibus, porque hoje, como eu estaria aqui, eu não pude ir para a escola, e eu avisei. Aí você começa a explicar, o pessoal fala, nossa, mas que coisa interessante, eu não imaginava tudo isso. Então a pessoa brilha, né, de saber que existe um mundo paralelo e que ao mesmo tempo faz tanto parte da nossa vida assim, né? Maravilha, com certeza. Silene, eu queria agradecer sua participação aqui no nosso papo, queria dar só uma saudação final aí para você e para o Henrique também. Queria falar com ele novamente aí, rapidinho, para a gente... Vou passar para ele, vou passar para ele. Ótimo, para a gente encaminhar aqui o final. Ah, eu que agradeço. Estou na escuta. Beleza. Henrique, já falamos dos próximos passos do veículo, legal, das transmissões, a participação da família, como é a aquisição, e aí eu te pergunto, qual é o seu limite agora? Rapaz, é só o começo, né? Então, agora é pé no chão e coração no alto, como eu sempre fui. Tudo foi feito gradativamente, conforme o seu tempo, e está sendo assim também. E a gente está já realizando, aliás, já realizamos o sonho, estamos vivenciando esse sonho, e eu não sei onde a gente vai chegar, mas é o começo. A nossa proposta é tornar a Rádio Ônibus cada vez mais conhecida, é poder um dia, quem sabe, contratar jornalistas, contratar amigos, né, para poder trabalhar com a gente e ampliar o mundo do ônibus, de maneira com a comunicação em várias partes do Brasil e também do exterior, avançar ainda mais. Nós chegamos na Argentina, quero poder também ter um estúdio físico em um país que fale o inglês, né? Acho importantíssimo isso também. Então é isso, não sei aonde a gente vai chegar, mas com os pés no chão, o coração no alto, nós vamos continuar caminhando e gradativamente crescendo. Maravilha. Henrique, eu queria agradecer esse papo gostoso aí que a gente teve, essa ideia bacana que você teve, sucesso para você e para a Silene aí. Obrigado. Eu acho que no ponto de vista da educação, vocês têm um campo enorme aí, porque já que você está falando de ônibus, você está falando de transportador, você pode procurar uma série de instituições, o SESC Senat é uma delas aí, a Silene pode pegar muitos conteúdos aí boa ideia. Que
que possa falar sobre educação no trânsito, enfim. As transmissões nas cidades, com certeza, vão ser um sucesso, o ônibus vai ser um atrativo, e eu queria dar os parabéns para você por essa iniciativa, e que em breve a gente possa nos ver aqui no Rio de Janeiro, você fazendo uma transmissão aqui para a gente, tá bom? Legal, muito obrigado, fiquei muito feliz mesmo pelo convite, uma honra falar com um jornalista tão importante do setor aí. Eu estou aprendendo, e hoje aprendi mais um pouco desse bate-papo com você também, que legal. E espero que em breve possamos estar juntos, né, e que essa pandemia realmente possa passar aí, cada um fazendo a sua parte, a gente poder estar nos encontros, estar junto com as empresas, as montadoras, poder se cumprimentar e se abraçar também. Valeu, Henrique, obrigado. Gente, amiga transportadora, muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Esse foi Henrique Estrada. Henrique, só dá aí os canais onde você está, YouTube, o site, o aplicativo, para quem está nos assistindo até aqui, poder achar aí o belo trabalho aí da Rádio Ônibus. Obrigado pela oportunidade. E nós temos o portal radioonibus.com, nós temos o canal principal que é Rádio Ônibus no YouTube. Recentemente, há poucas horas, nós criamos o novo canal Volare Studio, que vai ter vídeos exclusivos falando deste nosso Volare. Quem quer saber, quem quer ver o vídeo, quem quer saber quem é o artista de TV que vendeu o ônibus para nós, está nesse canal Volare Studio. Veja lá, tem a matéria completa. Beleza. E se você nos acompanhou até aqui, chega, dá o seu like nesse vídeo, faz a inscrição aqui no canal Agentes da Mobilidade, também dá uma olhada no nosso Instagram e, obviamente, acompanhe o Henrique aí nos canais que ele acabou de dizer, tá bom? Pessoal, vou ficando por aqui, agradecendo mais uma vez ao Henrique e à Silene e esperando vocês em breve, tá bom? Um abraço e até a próxima. Tchau. Valeu.